Olá, eu sou a artesã Márcia Rezende, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixe seu like, que hoje a aula está imperdível. Vou te ensinar a fazer a carteira Margarida, que está sendo um sucesso nas minhas redes sociais. Vamos à lista de materiais? Fio amigurumi nas cores 12,89 canário e 80,01 branco. Agulha para crochê número 3 mm, agulha de tapeçaria, marcadores, colchete de pressão número 9, bastão de cola quente, pistola para aplicar cola quente e tesoura para os acabamentos. Vamos começar? Faço o anel mágico e dentro dele 8 pontos baixos, sem contar essa correntinha inicial como ponto. Fecho o anel mágico. E nesta carreira trabalhe 8 aumentos. No primeiro ponto, coloque o marcador nele. Completa o aumento e mais 7 aumentos. Ao final desta carreira, teremos um total de 16 pontos baixos. Tire o marcador e nesta carreira, trabalhe um ponto baixo. Volte com o marcador nele e no próximo ponto um aumento. E ao final desta carreira, teremos um total de 24 pontos baixos. Pode tirar o marcador que não vamos utilizar mais. Alonga o fio, corta, passa na agulha de tapeçaria. Vamos fazer o acabamento da seguinte forma: pula esse primeiro ponto, vai para o próximo, passa a agulha por essas duas alcinhas do ponto. Traz o fio de volta, nesse último ponto que fizemos, passa por essas duas laçadinhas e mais a laçadinha do ponto que nós pulamos. Ajusta e leva o fio. Desta forma, fazemos um acabamento perfeito. Vire a peça e esconda esse restante de fio por entre os pontos. Já é o suficiente, não puxe aqui para que não fique repuxado o seu trabalho. E vai ficar assim. Aqui no miolinho, puxa mais para fechar o anel mágico, ele fica assim bem fechadinho. Passa na agulha de tapeçaria. E esconda também por entre os pontos. E aqui não precisa esconder muito, porque nós vamos colar esta peça na carteira, tá? Corta o fio. E o miolinho está pronto. Com o fio branco posicionado neste primeiro ponto após o aumento, dê uma torcidinha no fio, vem neste ponto e faça um ponto baixo. Ajusta, vai para o próximo e faça mais um. E observem que eu já estou escondendo o fiozinho inicial. Onde temos o aumento, faça um ponto baixo, sobe 4 correntinhas, pula a primeira e a partir da segunda, faça um ponto baixíssimo para cada correntinha. E mais um ponto baixo aqui onde temos o aumento. Formamos assim o cabinho onde vai a pétala da nossa margarida. No próximo ponto, faça um ponto baixo, no outro também. Onde temos o aumento, repete um ponto baixo, 4 correntinhas, pula a primeira e a partir da segunda, faça um baixíssimo para cada correntinha. E onde fizemos o primeiro aumento antes de subir as correntinhas, faça mais um ponto baixo. E siga esta sequência por toda a volta. Ao final, teremos um total de 8 cabinhos. E finalize a carreira com um ponto baixíssimo
entre esses dois pontos. Laça o fio, segura o cabinho desta forma. Vem aqui neste primeiro ponto e laçando essas duas alcinhas dele, faça 2 pontos altos. No próximo, repete. Passa nas duas alcinhas dele e faça mais 2 pontos altos. Aqui no centro, nós temos a correntinha aqui no meio. Nós vamos pegar bem aqui no meio da correntinha e não aqui, tá? Então, vem bem aqui no meio, passa pela correntinha, vai ficar assim. E faça 4 pontos altos. Ficando assim. Agora, nós vamos descer a sequência que subimos. Da seguinte forma, vai vir no mesmo ponto e não aqui, tá? No mesmo ponto do lado de cá. E fazer mais 2 pontos. E no próximo, repete. 2 pontos altos no mesmo ponto de base. E 1 ponto baixíssimo neste segundo ponto baixo. E a primeira pétala vai ficar assim. Vou repetir mais uma vez e a partir daí vocês seguem as demais pétalas. Então, lace o fio, segura o cabinho desta forma, vem no primeiro ponto, laçando as duas alcinhas, faça aqui 2 pontos altos. No próximo, mais 2 pontos altos. E aqui no centro, bem no meio da correntinha. Introduz a agulha e 4 pontos altos. No próximo ponto, vindo aqui e não do lado de cá, faça 2 pontos altos. Deixa eu tirar esse cabinho daqui para vocês verem melhor. E no próximo, mais 2 pontos altos. E 1 ponto baixíssimo neste segundo ponto. E siga esta sequência nas demais pétalas. Completadas as 8 pétalas, alonga o fio, corta, passa na agulha de tapeçaria, vai vir no primeiro ponto desta primeira pétala e passar a agulha por entre essas duas alcinhas e levar o fio. Traz de volta, vem no último ponto que fizemos dessa última pétala, passa nessas duas alcinhas e também as duas alcinhas do ponto baixo na base. Ajusta o fio aqui na frente e completa o acabamento, ficando assim e perfeito. E esconde esse fiozinho por entre os pontos. Já é o suficiente. Pode cortar o excesso. E eu vou cortar também esse fiozinho inicial. E parece que a nossa margarida vai ficar toda desestruturada, mas não vai não. Vamos trabalhar da seguinte forma para que ela fique perfeitinha. Esta pétala vai por baixo desta forma e aperta ela aqui. Segura essa, passa essa por cima e dê uma apertadinha. E assim você vai fazer em todas as pétalas. E observe que ela já vai ficando toda estruturada. E a sua margarida está pronta. Vou fazer a base com o fio branco, mas você pode fazer da cor de sua preferência, ok? Faça o nozinho inicial. Não precisa apertar, porque ao final da primeira carreira vamos desmanchar esse nozinho. E uma sequência de 22
correntinhas. E não faça essas correntinhas muito apertadas, porque a primeira carreira vamos fazer laçando essa terceira alça. Pula a primeira correntinha, a partir da segunda, laçando essa terceira alça, faça um ponto baixo para cada correntinha de base. E ao final, teremos um total de 21 pontos baixos, ficando assim. Uma correntinha, e agora vamos desmanchar este nozinho. Ajusta. E os dois lados ficam com o mesmo tipo de acabamento. Passe a agulha por entre essas... Deixa eu segurar melhor aqui. Passe a agulha por entre essas duas alcinhas do ponto baixo, laça este fio e traz ele aqui para cima. E agora pode virar o trabalho. E sobreponha a partir do primeiro ponto, independente de termos feito uma correntinha para virar, um ponto baixo para cada ponto de base e já vai escondendo esse fiozinho inicial. Uma correntinha e vire o trabalho e um ponto baixo para cada ponto de base da carreira anterior. E assim trabalhe em carreiras de idas e voltas até atingir 38 carreiras. Faça uma correntinha e vire o trabalho. E a partir desta carreira, vamos fazer diminuições tanto no início quanto no final em todas as carreiras, até termos entre as diminuições 3 pontos baixos. E as diminuições faremos da seguinte forma: introduz a agulha no primeiro ponto, laça o fio, passa por ele e segura. Repete no próximo o mesmo processo. Ficamos com 3 laçadinhas na agulha, laça o fio e passa por entre as 3. E agora, um ponto baixo para cada ponto de base, até sobrarem 2 pontos baixos para fazermos a diminuição no final da carreira. E faça a diminuição. Introduz a agulha, laça o fio e segura. E agora repete. 3 laçadinhas na agulha, laça, passa por entre as 3. Uma correntinha e vira o trabalho. E novamente, inicia com uma diminuição. Um ponto baixo para cada ponto de base. Finaliza com uma diminuição. Uma correntinha, vira o trabalho e repete esta sequência que fizemos nas 2 últimas carreiras, até termos entre as diminuições 3 pontos baixos. E a peça ficará com esse desenho na parte superior. Uma correntinha e agora faremos uma carreira de pontos baixos ao redor do trabalho. Faça na parte superior um ponto baixo para cada ponto de base. Completado o último ponto, uma correntinha e mais um ponto baixo no mesmo ponto de base. Nesta parte, trabalhe os pontos baixos da seguinte forma. Aqui faça um ponto e aqui nesse intervalo outro. E assim trabalhe até chegar nessa pontinha aqui. Chegando aqui nesse cantinho, faça um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo, que vai formar o mesmo degrau que fizemos aqui nesta ponta. Já na lateral, vamos distribuir os pontos da seguinte forma. Aqui onde temos o ponto baixo, faça um ponto baixo desta forma. E aqui, que é o nozinho, faça mais um. E assim trabalhe por toda a lateral.
Completado o último ponto da lateral, venha no primeiro ponto da parte inferior e faça um ponto baixo, uma correntinha e um ponto baixo no mesmo ponto de base. Trabalhe um ponto baixo para cada ponto de base, chegando no canto, trabalhe a mesma sequência que fizemos aqui. Na lateral, vai distribuir a mesma sequência de pontos que fizemos nesta daqui, chegando na mesma direção, que é bem aqui, onde nós fizemos esse degrauzinho aqui, faça um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo e sobe a sequência de pontos que descemos do lado de cá. E eu encontro com vocês aqui para fazermos o acabamento e darmos início à costura. E o último ponto será onde nós iniciamos a carreira. Faça um ponto baixo, uma correntinha, alonga o fio, corta, passa na agulha de tapeçaria, pula o primeiro ponto, passa pelo segundo ponto desta forma, traz o fio de volta, vem na correntinha que fizemos e no ponto baixo que pulamos, pegando as duas alcinhas dele, ajusta aqui na frente e leva o fio. Completamos assim o acabamento. Vire a peça e esconda o fio por entre os pontos. Quando puxar o fio, tome cuidado para não puxar demais e ficar repuxado o ponto aqui na frente, ok? Pode cortar o excesso. E a base está pronta. Vire a peça. E aqui onde temos esse desenho bonito, onde fizemos o ponto baixo, a correntinha e o ponto baixo, conte 2, 4. Como assim 2, 4, Márcia? Onde nós temos esse desenho aqui, esse nozinho, nós vamos contar 2 carreiras e 4. Vamos dobrar a peça e fazer com que ela fique bem em cima desse ponto baixo aqui, ó, assim. E agora você vai passar o fio na agulha de tapeçaria na quantidade suficiente para que a gente faça a costura dos dois lados, ok? E vamos fazer a costura da seguinte forma, sempre passando a agulha, pegando as duas laçadinhas dos dois pontos dos dois lados, tá? E essa pontinha aqui inicial eu vou deixar por cima, porque assim eu já vou esconder. E vou trazer o fio. Desta forma. Leve esse aqui por cima e já vou passar nos próximos 2 pontos. E trago o fio. Aqui no início, ele pode ser que fique como ficou aqui, para baixo. Então, é só, com o auxílio da agulha, levar ele para cima. Passa por cima, vem no outro ponto, pega as duas laçadinhas dos dois lados e faz a costura. E assim, você vai trabalhar em todos os pontos, até chegar ali na parte superior. E não repuxa demais essa costura, porque assim não fica com defeito o seu trabalho, tá? Não fica repuxado. Deixa ele soltinho, que ele fica bem bonito. E essa costura dá um charme todo especial na peça. E a gente já escondeu esse fiozinho. Um acabamento a menos, né? E olha como vai ficando super bonito. Cheguei aqui no último ponto, vou passar ainda pelas duas alcinhas dos dois lados. E agora eu vou vir nesse próximo ponto e passar apenas de um lado, tá vendo? E trago o fio. E vou conduzir o fio passando por entre os pontos pelo lado de dentro, até chegar do lado de cá. Desta forma.
Vou vindo por entre os pontos e trazendo o fio. Não se preocupe, se ele ficar repuxado, depois a gente dá uma puxadinha para que ele fique perfeito, tá? E vai conduzindo o fio até chegar na outra ponta. Chegando nesse ponto, ó, já passei tudo. Ficou um pouquinho repuxado, tá vendo? É só você fazer assim que o ponto vai, que o fio, na verdade, né, ele vai esticando por dentro dos pontos que a gente passou. Só não puxa muito para não ficar com defeito aqui em cima, tá? E agora, leve o fio para esse primeiro ponto aqui, que vai encontrar com esse daqui. É o ponto da lateral, tá? Que a gente tem um ponto, uma correntinha e um ponto baixo. É nesse segundo ponto que a gente faz no mesmo ponto de base. Leva o fio e inicia a costura. E assim faça a costura até chegar na outra ponta. Completado o último ponto, traz o fio para cá, desta forma, e esconda passando por entre os pontos. Não é por dentro da costura, tá? É por entre os pontos, porque senão ele vai ficar solto dentro da carteira. Já é o suficiente, alonga o fio, não puxa muito para não repuxar o ponto que você fez aqui, tá? Se você for aplicar a etiqueta, aproveita, já passa esse mesmo fio por entre os pontos e aplique a sua etiqueta, ok? Corta o excesso. E a costura dos dois lados está pronta. E agora, vamos aplicar os colchetes. Essa parte aqui vai aqui em cima. Aqui nós temos a carreira de pontos baixos e aqui temos duas carreiras. Vai colocar de forma centralizada e fazer a costura aqui em cima. E na parte de baixo, a gente vai contar. A partir dessa daqui, 2, 4, 6, 8. Bem aqui no meio, na oitava carreira. De forma centralizada, na mesma direção desse daqui, faça a costura. Vou fazer a minha e já volto com vocês. E a peça vai ficar assim. Então, a base da carteira Margarida está pronta. Agora, pegue a margaridinha que você reservou, a pistola com cola quente, eu vou tirar isso aqui daqui, e aplique aqui no miolinho uma quantidade bem grande de cola, tá? E agora, pega a florzinha dessa forma, deixando 3 pétalas para cima, 3 para baixo e 2 centralizadas. Vem bem no centro da carteira e aplica a margaridinha. Pressiona e a sua carteira Margarida está pronta. Ficou linda, não ficou? Ai, eu tô apaixonada nela, sou muito suspeita. E eu fiz uma de cada cor. Olhem só, que charmosas que elas são. Qualquer cor que você fizer, garanto que vai ficar belíssima. E aqui eu finalizo mais esta videoaula feita com todo o meu carinho para vocês. Espero que tenham gostado e que consigam fazer. Fazendo a peça, por favor, me marque que eu terei o maior prazer em compartilhar o seu trabalho.
Eu amo compartilhar o trabalho de vocês. É muito gratificante saber que a aula que a gente fez rendeu frutos, não é? Então é isso. Um beijo carinhoso e até a próxima videoaula. Tchau, tchau!